A aula de hoje é sobre como fazer uma base de dados no SPSS. Vocês estão aqui a visualizar o SPSS, é muito idêntico ao Excel. Aliás, vocês podem fazer uma base de dados no Excel e convertê-la para o SPSS. Mas se quiserem fazer diretamente a base de dados no SPSS, o que vocês estão aqui a visualizar é a estrutura de uma base de dados. Uma base de dados deve ter nas linhas os sujeitos, portanto aqui nas linhas serão os nossos sujeitos e as colunas serão as nossas variáveis. Vocês no SPSS têm duas opções cá em baixo, como se fossem duas páginas do Excel, que é o Data View e é o Variable View. No Data View, que é onde estamos, é onde nós vamos lançar os nossos dados. Portanto, cada questionário será lançado numa linha, portanto o nosso sujeito 1 seria lançado na linha número 1, ok? E assim sucessivamente. E no Variable View é onde nós vamos dar nomes às variáveis, classificá-las, onde vamos criar a estrutura da nossa base de dados. Nós agora aqui em cima temos só var, 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 não temos o nome das respectivas variáveis e vamos ter que criar em função da base de dados que nós vamos querer construir. Eu tenho aqui comigo 10 questionários que são inventários de autoconceito, portanto 10 inventários de autoconceito que têm 4 questões sociodemográficas no cabeçalho do questionário. Portanto, pergunta-se a idade à pessoa, pergunta-se a idade exata à pessoa, pergunta-se o estado civil, pergunta-se qual é o género e pergunta-se as habilitações literárias. Pronto, então temos 4 variáveis sociodemográficas e temos um inventário de autoconceito com 20 itens, ou seja, temos 24 variáveis e temos aqui 10 inquéritos. Portanto, para fazermos uma base de dados desta, que é uma base de dados pequenina, teríamos então 10 sujeitos, 10 linhas e 24 colunas, não é? Em que vamos ter que dar nomes às variáveis que eu referi e vamos ter que classificar o tipo de escala dessas variáveis e para as variáveis que são qualitativas vamos ter que dar códigos numéricos, por exemplo, dizer que feminino é 1, masculino é 2, por aí fora. Onde é que isso tudo se faz no Variable View? Portanto, vocês têm que ir ao Variable View, quando criam uma base de dados nova, dar então os nomes, estruturar a base de dados antes de irem ao Data View lançar os dados. Ok? Pronto, então vamos ao Variable View, vamos clicar. E no Variable View vocês têm aqui várias colunas com várias opções relativas a cada variável. No Variable View cada linha corresponde a uma variável. A primeira coluna relativa ao name, bem, em relação ao name nós temos aqui algumas regras que vocês têm que respeitar. Não podem, esta é a mais importante de todas, porque é onde nós muitas vezes erramos no início, não podem dar espaço entre as palavras. Okay? Por exemplo, se eu escrever Estado, espaço, civil, e agora dou Enter, o que é que vai acontecer? O SPSS vai se queixar, vai dizer que o nome da variável contém um caractere ilegal. Portanto, eu teria que escrever Estado, Estado, underscore, civil, por exemplo. Ou seja, vocês podem usar o underscore, podem usar o ponto, podem escrever tudo pegado, eventualmente. Não podem dar, de facto, espaço. O nome tem que ser um nome curto, vocês têm limite de caracteres. Isto porque o nome que vocês dão aqui será o que depois vai aparecer aqui no Data View. Vocês depois no Data View podem ajustar a coluna para aparecer o nome todo, ok? Pronto, mas como eu quero seguir a estrutura aqui da base de dados que tem e a primeira variável é a variável idade, eu vou escrever idade para substituir o estado civil. O que fiz anteriormente era só para vocês verem que realmente se escreverem duas ou três palavras e derem espaço entre elas,
o SPSS vai apagar o que vocês escreverem, vai dizer que há um caractere ilegal. O caractere ilegal é o espaço, está bem? Podem escrever 3 palavras, desde que deem o underscore no meio ou ponto a separar as palavras ou não haver separação alguma entre as palavras. Por exemplo, vocês usam uma sigla. Se usarem uma sigla, vocês têm aqui um campo que é o label, em que poderão colocar por extenso o nome da variável. Para quem vê a vossa base de dados perceber o que é que está a ser avaliado, não é? Porque aqui tem que ser nomes curtos, porque no DataView nós temos que ver de facto uma coluna com um tamanho relativamente pequeno, senão vai ocupar quase a totalidade do ecrã. E quando se está a lançar, isso não faz sentido, não é? Termos colunas muito largas. Portanto, os nomes têm que ser curtos. Portanto, já sabem, o label serve para, quando não é explícito o nome da variável aqui, vocês colocarem o nome da variável por extenso. Aqui o campo do values é bastante importante, porque é aqui que nós vamos dar códigos numéricos às variáveis que são qualitativas. Aqui não é o caso, a idade exata é uma variável quantitativa, a pessoa vai responder com um número, vai dizer exatamente a idade que tem, portanto, algo que já é numérico não precisa de ser codificado. Mas vamos imaginar que a pessoa dizia que era do sexo feminino, então eu aqui poderia pôr no value, punha 1, por exemplo, eu digo que poderia ser o 1, porque as variáveis com este tipo de escala, que são escalas nominais, os códigos são arbitrários, tanto faz o 1 ser o feminino como o 2 o masculino, portanto poderia, por exemplo, pôr 1 para o feminino, e era aqui que eu iria escrever. Eu não vou fazer add porque esta variável, esta linha é da idade, portanto eu não vou escrever aqui, mas o value serve exatamente para isto, ok? Vocês darem os códigos, vão clicando add, cada código que vão dando, e depois então é que fazem ok e fecham a janela, está bem? Portanto, nós já vamos tratar aqui de uma variável em que nós vamos precisar de usar isto. Depois as outras colunas. Aqui a coluna dos decimais, por defeito o SPSS tem 2 casas decimais, ok? Por defeito as variáveis são como numéricas, não alterem, deixem estar como está. Isto depois tem a ver com o tamanho das colunas no DataView, mas isso vocês podem, como eu mostrei, vocês podem ajustar com o rato, portanto não vale a pena vocês estarem a alterar isto. Aqui o missing. Bem, o missing, por defeito, quando vocês usam o SPSS e estão a fazer uma base de dados, se tiverem questões em que é suposto toda a gente responder às questões, por exemplo, eu pergunto a idade, pergunto o género, é suposto toda a gente responder. Vocês não se precisam de preocupar em usar aqui o missing values. Quando estão a lançar os dados no DataView, peço desculpa, deixem-me fechar isto, senão ele não me deixa ir aqui ao DataView. Quando tiverem a lançar os dados, se a pessoa não disser que idade é que tem, vocês deixam espaço vazio. E o SPSS considera esse espaço vazio como um missing value, como uma não resposta. Ok? Portanto, e aí vocês não têm que se preocupar com o missing value. Aqui, darmos códigos aos missing values pode ser importante em situações em que vocês têm perguntas que derivam de outras. Por exemplo, tem mestrado? A pessoa responde sim ou não, não é? E toda a gente deverá responder. E depois, a seguir, quando perguntamos qual o mestrado, só quem tem mestrado é que deverá responder a essa questão. Ok? Pronto, então aqui a situação do espaço vazio por si só não nos vai resolver a situação, porque nós vamos ter espaço vazio para quem não tem mestrado e não é suposto responder. Vamos deixar o espaço vazio para essa situação. Portanto, temos que arranjar um código que distinga o espaço vazio de outra situação de não resposta, que é a situação de não resposta de eu tenho mestrado, mas eu a seguir não respondi que mestrado é que tenho. Ok? Deixei a resposta em branco e não respondi. Então, quando isso acontece e eu quero distinguir de facto o espaço vazio que é dos que não responderam porque não era suposto, porque não têm mestrado, daqueles que responderam que sim senhora tem mestrado, mas depois não disseram qual, eu tenho que arranjar um código para esses. Bem, vocês têm aqui 3 opções, porque pode haver situações, por exemplo, resposta inválida, a pessoa respondeu, mas respondeu ao lado, não respondeu propriamente à pergunta. Há investigadores que dão código para a resposta inválida, outros que dão código
para a não resposta. Bem, de qualquer das formas, os códigos que nós costumamos usar e que são aconselhados são códigos muito elevados. Portanto, são códigos que raramente nós chegamos a códigos tão altos com o values. Portanto, e há quem use o 99, há quem use o 999, por exemplo. Há também quem use o 0. Eu não costumo aconselhar o uso do 0 porque muitas vezes dá-nos jeito nós codificarmos vamos imaginar que vocês estão a avaliar os sintomas. Então, ter uma coluna para cada sintoma. Dá jeito vocês darem o 0 para o não e o 1 para o sim. Portanto, 0 não tem aquele sintoma, sim tem aquele sintoma. Porque podem depois fazer um somatório do número de sintomas por sujeito. Ok? Portanto, e aí o 0 para o não dá jeito. Portanto, o 0, embora geralmente nós comecemos aqui no values por codificar a partir do 1, mas o 0 pode dar jeito em algumas situações para codificar um não, por exemplo. Portanto, não convém vocês depois estarem a usar o 0 como missing, porque isso poderá gerar alguma confusão até no lançamento dos dados, ok? Portanto, se vocês quisessem então usar os missings, chegavam aqui, clicavam então no OK, davam 99 para a não resposta, 999, por exemplo, para respostas inválidas, e quando fossem, eu agora não vou fazer OK, portanto não preciso, e quando forem lançar aqui, então quando tiverem uma pergunta que deriva de outra, e a pessoa deveria ter respondido e não respondeu, vocês lançam um daqueles códigos, 99 ou 999. Se não era suposto a pessoa ter respondido, pegando no exemplo anterior, a pessoa não tem mestrado, não precisava de perguntar a seguir, então aí vocês deixariam espaço vazio. Qual é que é aqui a importância do missing? Vamos imaginar que vocês estão a trabalhar com uma variável que é quantitativa. Se vocês têm o 99 e o 999 classificada como missing no variable view, o SPSS, quando vai fazer, por exemplo, uma média, ele não vai entrar com aqueles valores. Aqueles valores são excluídos dessa análise, ok? Da mesma maneira, quando vai fazer a análise de frequências, ele sabe que aquele 99 e o 999 não são respostas válidas e vai fazer depois a percentagem de acordo com essa situação, para as respostas válidas. Continuando, já falámos do missing, isto é o alinhamento, mas não é importante. Aqui o measure vai ser onde vocês vão classificar o tipo de escala. Pronto, isto falámos em aulas anteriores. Vocês têm escalas que são quantitativas, que aqui o SPSS denomina de scale. Tem as ordinais e as nominais que são qualitativas. Portanto, como eu disse há pouco, vocês só para as que são qualitativas, ordinais ou nominais, é que vão usar então o values, vão ter que dar códigos numéricos para as alternativas de resposta que são em texto. Okay. Feminino 1, masculino 2, solteiro 1, casado 2, por aí fora. Ok? Pronto. Então, estas colunas que eu aqui referi são então as importantes de serem usadas quando nós vamos construir a nossa base de dados. Portanto, para já, ainda só tratamos da variabilidade. A variabilidade é scale, ela é quantitativa, as pessoas responderam a idade exata que tinham. E vamos agora passar para a próxima variável, que é o estado civil. Portanto, eu vou então dar aqui o underscore. Se eu quiser escrever bem, porque o que escrever aqui no label é o que vai aparecer no output. O output é o relatório de estatística, é o que vos vai dar a estatística no SPSS. Portanto, se eu escrever estado civil aqui com espaço, não tem problema nenhum. Estão a ver que nós aqui podemos escrever à vontade. Podemos inclusivamente fazer copiar-colar de fecheiros que estejam disponíveis no Word. Muitas vezes o vosso questionário é feito no Word e vocês, se quiserem então fazer copiar-colar do nome por extenso das variáveis com os espacinhos, podem então fazê-lo para aqui, para o label. Aqui já vou precisar do values já, porque esta variável é qualitativa nominal, não é? Portanto, aqui vai ser indiferente o código que eu dou ao solteiro ou ao casado, porque os códigos são perfeitamente arbitrários, que é o característico de uma escala nominal, não há uma relação de ordem entre os códigos, portanto aqui tanto faria, portanto eu poderia dar um ao solteiro, vocês aqui têm que considerar então
todas as respostas possíveis. Esta resposta no questionário era aberta, portanto as pessoas iriam escrever o estado civil que têm, e posso-vos dizer que nestes questionários apareceram situações como a união de facto e o separado. Portanto, poderemos, além das categorias normais que aparecem no BI, não é? O solteiro, o casado, o divorciado, o viúvo, vocês poderiam acrescentar a união de facto e o separado. A união de facto, as pessoas vivem juntas, não estão casadas no papel. O separado, as pessoas ainda são casadas no papel, mas já não vivem juntas. Portanto, e como surgiram aqui esse tipo de situações nas respostas, vocês poderão considerar essas categorias à parte. Isso é uma opção. A outra opção é vocês colocarem a união de facto juntamente com esta categoria, por exemplo, porem casado ou união de facto, e juntam, e porem os divorciados ou separados. Portanto, isso deixa ao vosso critério. Vocês podem pôr categorias à parte, com esses dois estados civis, ou podem juntá-lo à categoria que vos faça sentido. Pronto, nós aqui iríamos depois continuar, dar os códigos todos, e depois só no fim clicamos no OK. Um erro muito comum quando vocês estão aqui a usar o values é lançarem o primeiro código e clicarem no OK. Pronto, quando vocês fazem isto, ele, como não usaram o add, ele não assumiu o código. Vocês só usam o OK quando acabarem de codificar tudo, ok? Se tiverem dúvidas se o último código foi lançado, porque muitas vezes vocês lançam o último código e a tendência é clicarem no OK, é um erro muito comum. Fecham, tornam a abrir e vão ver, ok, se ficou tudo completo. Pronto. O estado civil, como eu vos estava a dizer, é então nominal. Okay? Próxima variável é o género. Não preciso escrever aqui nada, portanto eu consegui escrever bem o nome da variável, bem como da idade, portanto não preciso usar o label. O label, torna a lembrar, serve para podermos colocar por extenso ou escrevermos bem uma palavra que tinha underscores ou pontos aqui no name, e eu aqui posso escrever bem, para ela ficar perceptível. O values também vou precisar, a variável género também é qualitativa nominal, portanto poderia então dar o código 1 ao feminino, 2 ao masculino, clicar no OK. Portanto, aqui iríamos dizer que ela era nominal. As habilitações. Bem, as habilitações, neste questionário nós perguntámos, com questão aberta, quais eram as habilitações das pessoas. Portanto, nós quando vamos lançar na base de dados, geralmente o que fazemos é agrupar logo as respostas dos sujeitos nos escalões de habilitações do Ministério da Educação. Portanto, primeiro ciclo, da primeira classe até à quarta classe, agora não se diz classe, é do primeiro ano até ao quarto ano. Depois o segundo ciclo do quinto ao sexto, o terceiro ciclo do sétimo ao nono, depois o ensino secundário e o ensino superior. Porquê é que nós estamos a usar estas 5 categorias? Porque a amostra é bastante heterogénea, temos aqui habilitações literárias muito variadas, mas se vocês estivessem, por exemplo, a fazer um questionário dirigido a técnicos superiores de saúde, por exemplo, já não faria sentido colocar estas alternativas, portanto, possivelmente iriam começar do bacharelato, licenciatura, pós-graduação, mestrado, doutoramento. Portanto, como a escala é ordinal, importa é que os códigos obedeçam a esta ordem da menor habilitação para a maior habilitação. Ok? Pronto, então, quando vocês perguntam a habilitação exata da pessoa, convém, quando vão lançar, considerarem logo, então, estes níveis educacionais que eu referi. Pronto, vão usar, respeitando sempre a ordem, e vão o 4 ensino secundário, e o 5 ensino superior. E esta variável é ordinal. Okay? Bem,
Nós depois temos aqui 20 itens do inventário de autoconceito do professor Vaz Serra. E há quem tenha a tendência, quando está a fazer uma base de dados, ler o item e tentar arranjar uma palavra que sintetize o conteúdo do item. Por exemplo, o primeiro item diz assim: sei que sou uma pessoa simpática. Então, há pessoas que chegam aqui e põem simpatia. Bem, eu não digo que esteja errado, pode-se fazer, mas além de dar trabalho, depois é pouco prático. Porque eu vou querer depois fazer somatórios entre os itens. E sei que, por exemplo, a dimensão 1 é composta pelo item 1, pelo 4, pelo 9, por aí fora. Pronto. Portanto, dá-me jeito eu ver o número do item. Então, eu o que posso fazer é usar uma sigla curta, por exemplo, Q de questão, Q1, Q2, Q3, ou P de pergunta, tanto faz. E aqui, dar nomes curtos. Eu vou dar já os nomes todos, isto é até ao 20, pronto, estão a perceber a ideia. Portanto, eu por agora fico até ao Q7 para vocês verem. E então aqui no label é que eu poderia pôr Q1 e poderia escrever ou fazer copiar-colar se eu tiver isto no Word, não é? Pronto. Mas no Data View eu tenho uma visualização rápida e curta do nome. Portanto, estarmos a pôr palavras, às vezes até frases com underscores no meio, como eu já vi fazerem, não nos facilita nada a vida. Atenção, o que é que nos falta aqui colocar? O tipo de escala da variável. Para vocês terem noção, portanto, a escala de resposta a estas perguntas é não concordo, concordo pouco, concordo moderadamente, concordo muito, concordo muitíssimo. Portanto, eu vou ter que dar códigos a cada uma destas alternativas de resposta. Há uma relação de ordem em termos de concordância, como vocês podem ver. Tá bem? Portanto, se há uma relação de ordem que vai do não concordo até ao concordo muitíssimo, eu vou dizer que a escala é ordinal. Ok? Pronto, e agora o que é que eu aconselho que vocês façam? No values dão então os códigos para o primeiro item, por exemplo 1, não concordo, 2, concordo pouco, 3, concordo moderadamente, 4, concordo muito, e o 5, concordo muitíssimo. Ok. Pronto, então agora vocês devem estar a perguntar-se, mas vou ter que fazer isto para os itens todos, para os 20 itens? Não, vocês depois de fazerem para o primeiro, podem com o botão do lado direito clicarem aqui no copy, selecionarem aqui o campo das outras variáveis e fazerem paste. Portanto, e fazendo para o primeiro, vocês depois, se os outros itens tiverem a escala de resposta igual, tem que ser igual, obviamente, vocês fazem copiar-colar. Mesma coisa aqui para a escala ordinal. Botão do lado direito do rato, fazerem copy e selecionam o restante. Atenção que se vocês forem com o botão do lado direito, ele ao abrir esta setinha, vocês se vão agora com o direito já não abre o copy, portanto vocês não podem ir com o botão do lado direito. Se isso acontecer, se a setinha abrir, vocês saem e vão logo lá com o botão do lado direito, tá bem? Não cliquem no esquerdo, senão abre aquela seta e vocês não conseguem fazer copy. Então aqui já conseguem fazer copy, tá bem? Pronto. É óbvio